E aí vem aquela frustração e uma sensação que a gente não sabe nada. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, nós estamos aqui no Inspiração Educativa, uma marca da empresa Rama. A Rama faz educação que cria raízes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre algo muito comum entre as mães, né? Por que será que a gente se prepara e quando os nossos filhos nascem, parece que a gente não sabe nada? Vocês já tiveram essa sensação? E quando eles começam a crescer, então piorou, né? E aí você pensa, poxa, eu me preparei tanto, né? Eu estudei várias coisas para ser mãe, eu fiz curso de gestante. Oh, meu Deus, o que eu faço, né? Então, lá no curso de gestante, eles te ensinaram como é que você dava um banho sem afogar a criança, como você troca uma fralda. Tô falando da minha experiência que eu fiz só pro meu primeiro filho. Tá? Naquela época, há 17 anos atrás, não sei como é que tá hoje, tá, gente? Então, se tiver diferente, vocês comentem aí embaixo. Aí vamos falar que a criança pode ter uma cólica, como é que é a melhor posição para cólica, e você se sente a super mãe preparada, né? E aí você tem a sua avó também que te dá uns conselhos, a tua mãe que te dá uns conselhos, a tua vizinha, a tua tia, todo mundo fala um pouquinho sobre como é que vai ser, e aparentemente a gente se sente preparada. Mas aí a criança nasce e parece que aquilo tudo não serve para quase nada. E quando ela começa a crescer, então piorou. Nós nos sentimos absolutamente lesadas e frustradas, né? Pô, onde deu errado? Na verdade, não deu nada errado, né? Nós aprendemos sim a ser mães, porém, nós aprendemos alguns aspectos do que é ser mãe. Não existe curso, pelo menos até onde eu sei, tá, gente? Se tiver algum bom porreta, vocês botam aí embaixo pra gente dar uma olhadinha lá como é que é. Mas até então, né, até a inspiração educativa chegar, não existiam cursos, conteúdos embasados na ciência de ser mãe, né? O que a gente tinha era dicas da vovó, dicas da titia, e algo realmente mais sólido, né, que trabalhe os comportamentos infantis, as interações infantis, é muito difícil da gente encontrar para o contexto de ser mãe, tá? Geralmente a gente encontra muita informação sobre isso, mas num contexto da psicologia, num contexto para sala de aula, mas e aí, para dentro da nossa casa, né? Como que faz? A gente precisa aprender. Precisa conhecer sobre psicologia infantil, sobre interação, habilidades e competências, uma série de coisas que não tem curso específico para mães, não tem faculdade, né? Eu quero fazer uma faculdade sobre ser mãe. Ah, não, mas ser mãe não é profissão. Ué, não é profissão, mas eu não posso ter interesse em querer saber como é? E por que a gente tem a sensação que a gente estava preparada e que a gente estudou? Tá? Porque o que a gente aprende basicamente sobre ser mãe diz respeito a dois aspectos. Aspectos fisiológicos e de segurança da criança. Tá? O que seria isso, né? Aspecto fisiológico e de segurança da criança. Existe algumas necessidades básicas do ser humano, que obviamente se é do ser humano é da criança, tá? Essas necessidades básicas do ser humano, elas estão descritas numa teoria chamada, né, a pirâmide de Maslow. Nós já discutimos essa pirâmide aqui nesse canal, tem um vídeo, ele vai estar linkado aqui embaixo para vocês, depois se vocês quiserem ver com calma sobre ela, tá? É uma pirâmide que vai explicar pra gente quais são as necessidades humanas básicas e por que a gente tem que estar atenta a todas elas quando a gente fala de educação dos nossos filhos, tá bom? A pirâmide, ela tem 5 pontos, mas só para contextualizar vocês, tá bom? É a fisiologia, aspectos fisiológicos, aspectos de segurança, sociais, ou de relacionamento social, né? Pode ser chamado assim também, aspectos de estima e de autorrealização, tá? São as necessidades básicas de qualquer ser humano. Mas nós fomos ensinadas apenas as 2 primeiras partes da pirâmide,
que são aspectos fisiológicos e de segurança da criança. Então a gente aprende horrores sobre esses dois itens. Que tem que amamentar de 2 em 2 horas, que a comida tem que ser pastosa antes era até 4 meses, né? Não sei como é que tá hoje, tá bom? Tô falando aí baseado na minha experiência de mãe. Se tiver alguma coisa diferente, vai escrevendo aí embaixo. Que você precisa dar água o máximo possível, né? Ou no intervalo, cada um vai dar a sua teoria, a sua versão, né? O médico vai falar uma coisa, a avó vai falar outra, a mãe vai falar outra e por aí vai. E o que a gente mais aprende é sobre fisiologia, né? Que tem que ficar de olho no cocô da criança, o cocô da criança tem uma coloração, porque a coloração vai dizer muito sobre ela, se ela tá doente, se ela tá bem, se a alimentação tá adequada, aspectos de dentição, né? Quando que você pode começar a inserir alimentos mais sólidos, tudo isso a gente aprende com maestria. Isso é da fisiologia, né? Quanto que a criança tem que dormir, quando a gente está amamentando, a gente não deve dar água, porque o leite materno é o suficiente, se a gente amamenta sempre que a criança tem vontade. Então, são várias as informações, aliás, um bombardeio de informações, fica até difícil escolher qual teoria fisiológica a gente vai seguir. E também os aspectos de segurança, a gente aprende muito, né? Que a criança ela deve estar sempre de lado para dormir, principalmente quando ela é muito pequenininha, quando ela vai crescendo, né? Que ela precisa de espaço para correr, que as janelas têm que ter proteção, que a gente tem que tomar cuidado com as quinas dos móveis, gás, os brinquedos têm que ter um selo autêntico do Inmetro, tem que estar adequado para a idade da criança. Então, aspectos de segurança, então, a gente aprende muito. É claro que esses dois aspectos, eles são elementares para manter qualquer ser humano vivo, né? Aspectos fisiológicos e de segurança. Então, dado que isso é elementar para a sobrevivência do ser humano, a gente se sente muito capaz, não é? Afinal de contas, aprendemos tudo sobre fisiologia e segurança. Isso traz um poder, né? Tô pronta, tô preparada. Só que aí a criança nasce e começa a crescer, né? Logo que ela chega, a gente já começa a perceber que esse conhecimento das duas partes da pirâmide apenas não são suficientes para a gente tratar com eles, né? A gente vai percebendo que a gente precisa estudar os outros degraus da pirâmide para poder ser uma mãe mais poderosa, vamos dizer assim. Quando a criança começa a crescer, a gente vai observando que só aspecto fisiológico e de segurança não resolvem, né? Não são suficientes para educar. E aí vem aquela frustração e uma sensação que a gente não sabe nada. E realmente a gente não sabe nada dos outros 3 aspectos da pirâmide, ou sabe muito pouco, tá? A gente sabe muito pouco. Quando eu digo muito pouco, em termos de conhecimento de verdade, sabe? Conhecimento que tem ciência por trás, que tem pesquisa, que tem comprovação científica. Às vezes a gente até sabe um pouco de relações sociais, de estima, de autorrealização, mas é um conhecimento mais galgado no senso comum, ou no escutar o que alguém falou, né? Ou às vezes um médico vira pra gente e fala, né? Olha, a criança precisa ter autoestima boa, mas ninguém diz como que a gente constrói uma autoestima boa, de verdade, né? Baseada em ciência, interação humana. Tá? Então, essa sensação que você tinha que sabia tudo e que em algum momento parece que não sabe nada, é por conta disso. Ensinaram muito pra gente, muito, mas apenas sobre fisiologia e segurança da criança. Os outros aspectos, eles são pouco discutidos, pouco explorados e pouco aprofundados, principalmente quando o contexto é o lar. Né? Quando o contexto é o lar, ninguém fala de ciência dentro das nossas casas. É como se a ciência ela fosse feita para ser usada nos grandes consultórios, né, de psicologia infantil, nos hospitais infantis, nas escolas. Mas e nós que somos mães, que somos os primeiros na fila da necessidade de aprender sobre as crianças? Como é que fica a nossa situação? Não fica, porque poucos são os veículos que trazem informação desse tipo. Então, o seu sentimento de frustração, tá? Ele é real, ele é genuíno,
mas ele não é definitivo. É só você aprender mais que você vai ver que esse sentimento de frustração vai embora, tá? Não é que não é importante saber sobre fisiologia e segurança, é muito importante saber, mas a gente não pode parar aqui, né? A pirâmide tem outros degraus para a gente aprender, para que os nossos filhos cheguem na sua autorrealização master. E eu queria fazer um convite para você, se você quiser aprender mais sobre as crianças e sobre você, mãe, né? A gente também fala do nosso universo aqui no Inspiração Educativa. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, faz o seu comentário, ele é super importante pra gente. E acompanha a gente lá no Instagram, @Inspiração Educativa. Esperamos ter contribuído com esse vídeo e até o próximo conteúdo. Beijo enorme!